Eu quero convidá-los a meditarmos na palavra do Senhor, a ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Nós sabemos que todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo de Deus vem sobre nossa vida, sobre nossa existência e nos alimenta. O Espírito de Deus traz a revelação da sua palavra aos nossos corações. E hoje, para a nossa meditação, nós vamos ler um texto bem conhecido, Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9. Vamos meditar naquilo que Deus falou a Noé, os projetos que Deus tinha e foram revelados àquele homem justo. E como aquele homem não mediu esforço, mas foi às últimas consequências para que a vontade de Deus viesse a ser cumprida. Noé se colocou como instrumento nas mãos do Senhor e Deus manifestou através dele algo que marcou toda uma história diante da humanidade, o poder de Deus. Noé, filho de Lameque da descendência de Sete. Noé era um homem justo. Quando Deus decidiu destruir o mundo através de um dilúvio, ele escolheu Noé e sua família para escaparem da destruição. Durante o dilúvio, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas e muitos animais permaneceram dentro de uma arca que havia sido construída por Noé. Depois que as águas secaram, Noé e sua família saíram da arca e receberam de Deus a ordem e a bênção para povoarem de novo a terra. Noé viveu aproximadamente 950 anos. Amém? Agora sim, vamos para a leitura do texto. Quero convidá-los mais uma vez a abrir a Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betumes por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, e de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Amados, falar de Noé, logo vem à nossa cabeça, Noé e arca, há uma associação profunda. Toda vez que você fala de Noé, você lembra da arca. Toda vez que você fala de arca, você lembra de Noé, dos animais entrando em fileira, conforme é retratado pelos artistas, enfim. Mas nós vemos, irmãos, que aquele fato foi de extrema importância, marcou toda uma história. Foi um fato ímpar em meio à humanidade. Foram dias, irmãos, que o Senhor andou à procura de homens justos, de homens fiéis. E mesmo com a grande população que havia sobre a face da terra, o Senhor não conseguia encontrar justos, não conseguia.
Mas nas andanças do Senhor, vamos colocar desta forma, nas andanças do Senhor sobre a face da terra, ele depara-se com Noé, um homem que era justo e íntegro. Justo e íntegro. O texto nos diz de forma clara, Noé andava com Deus. Amados, eis aqui um diferencial que marcou toda uma história, eis aqui um diferencial que foi de suma importância, eis aqui um diferencial que fez com que um homem que talvez andava um tanto quanto desapercebido na sua comunidade, na região na qual ele estava, mesmo assim, ele recebeu de Deus a grande bênção, a bênção de poder servi-lo com todo o seu ser. Queridos, nós precisamos olhar para Noé e ver neste homem alguém que andou com Deus, alguém que era justo o suficiente para ser reconhecido por Deus como íntegro, alguém que era justo o suficiente para ser usado por Deus de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Nós vivemos dias que se assemelham muito com os dias de Noé. Eu creio que o Senhor também nesses dias anda por aí, sobre a face da terra, à procura de homens que sejam justos e íntegros, pessoas que vivam segundo a vontade dele, que procurem andar com ele e que estejam com seus corações totalmente abertos para ouvir a sua voz e para ouvir a sua ordem, por mais difícil que ela possa nos parecer. Amados, Noé com certeza foi agraciado por Deus. O Senhor olhou para este homem, Deus olhou para este homem e sentiu nele prazer, sentiu nele fidelidade, viu nele um homem que poderia fazer os seus propósitos vir à existência. Deus em nossos dias procura homens que estejam também dispostos e permitam que Deus os use para que os seus propósitos se materializem no meio da sociedade. Nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos entender que vivemos dias difíceis, mas, a exemplo de Noé, nós não podemos nos corromper. Não podemos nos corromper. É preciso continuarmos nos alimentando da comida que vem dos céus, a tomar água da fonte certa. A fonte é Cristo Jesus. Nós precisamos beber a água limpa, a nos alimentarmos com aquilo que é bom, com aquilo que procede dos céus, com aquilo que realmente traz forças para o nosso ser. Vemos, irmãos, que nesses tempos difíceis nos quais estamos vivendo, quanta comida está sendo dada, comidas que não sustentam as pessoas, comida que são até estragadas, irmãos, porque não estão recebendo de Deus, porque só é possível receber do Eterno quando nós somos justos e íntegros. Justiça precisa fazer parte da nossa vida, sermos justos em todas as nossas ações, sermos íntegros em tudo quanto Deus deseja da gente. Isso é mandamento do Senhor para a minha vida e para a tua vida. E neste caso em especial, nós vemos um exemplo de um homem que era justo e íntegro. E vale ressaltar, irmãos, que Noé não tinha no seu coração a presença contínua do Espírito Santo como nós a temos hoje, por incrível que pareça. Naqueles tempos, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas de forma ocasional, de forma esporádica. Hoje nós temos o Espírito de Deus em nossos corações, o Espírito que nos convence do pecado, o Espírito que nos orienta a viver segundo a vontade do Senhor, o Espírito que nos dá desejo de buscar do Eterno, e mesmo assim, quantos estão vivendo segundo os seus próprios interesses? Quantos estão vivendo segundo aquilo que acham conveniente? Estes, com certeza, não serão usados por Deus. Estes não serão usados pelo Todo-Poderoso para a manifestação do seu plano em meio à humanidade, para a manifestação do seu poder no meio do povo, no meio dessa população toda. No versículo 13, irmãos, lemos também: aqueles que são justos, aqueles que são fiéis, estes conseguem ouvir a Deus. Talvez você fale: Elias Oliveira, eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo ouvir. Meus ouvidos até parecem que estão tampados. Todos dizem que ouvem a Deus, mas eu não consigo ouvir ao Senhor.
O que é que está ocorrendo comigo? O que é que acontece comigo? Por que eu não consigo ouvir Deus? Eu quero falar, irmãos, para que você tenha uma audição, para que você possa ouvir a voz do Senhor, tu precisas ser justo, ser fiel aos princípios do Todo-Poderoso. No versículo 13, o Senhor mostra-nos que Noé era fiel, Noé era justo e ele consegue ouvir a Deus. Então disse Deus a Noé, ouça, irmãos, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. Eis aí alguém que ouviu o Senhor, eis aí alguém que teve comunhão com o Todo-Poderoso, alguém que recebeu do Senhor. Este ouviu a Deus, porque ele era justo, porque ele era íntegro, porque ele tinha o coração aberto para o Espírito Santo de Deus. Amados, precisamos estar preparados para ouvir o Senhor. Precisamos estar com o nosso coração abertos para ouvir o Senhor. Precisamos estar atentos à voz do Eterno. E uma das formas que você pode fazer para habilitar-se a ouvir a Deus é santificar a tua vida. Eu quero afirmar para você que se não houver santificação, se não houver uma busca, se não houver uma entrega total, um doar-se por completo a Deus, impossível que você receba dos céus, impossível que você seja agraciado com a voz do Todo-Poderoso. Queres ouvir a Deus? Santifica a tua vida. Queres ter comunhão com o Senhor? Seja justo. Queres encher-se com o Espírito Santo de Deus? Seja fiel aos princípios do Senhor, porque esta é a qualidade, estas são qualidades indispensáveis àqueles que querem ser usados e que querem ouvir a Deus. Oh, glórias! E nós vemos, irmãos, que aqueles que são fiéis, Deus dá a direção. O Senhor não deixa o seu sem direção. O Senhor não deixa o fiel sem direção. Quando Deus quer, Ele manifesta-se de uma forma intensa, mas manifesta-se aos fiéis. E a estes Deus conduz pelo caminho certo. A estes Deus dá a orientação correta. A estes Deus ensina como agir. É assim, foi desta forma que Deus fez com Noé. No versículo 14, Deus falou de forma direta para Noé. Faz uma arca de tábuas, e ensinou nela farás compartimento, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deu também as medidas. É assim que o Senhor faz, irmãos. O Senhor não nos deixa fazer uma obra de qualquer jeito. Quando Deus quer agir através de você, Ele lhe dá todas as direções. Tudo certinho, é um projeto que Deus coloca sobre a mesa e coloca nas tuas mãos e fala, observa o projeto, cumpre o projeto, faça da forma que eu quero. E nós, irmãos, mesmo possuindo o livre-arbítrio, nós não podemos fugir do projeto de Deus. Mesmo sendo possuidores do livre-arbítrio, nós não podemos achar que não é bem desse jeito, eu vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo ali. Não, eu vou fazer assim porque vai ficar mais bonito, assim é que vai atrair mais pessoas, ou dessa forma porque, sei lá, você pode apresentar uma série de fatores que poderia, do teu ponto de vista, melhorar o projeto de Deus. Mas eu afirmo para você, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus sabe o que Ele quer. Deus sabe a forma que deve ser. E você não pode interferir no projeto de Deus. Deus chamou Noé para fazer uma arca. Noé não interferiu no projeto do Senhor. Mesmo sendo um tanto quanto absurdo, dizem que Noé fez uma arca num lugar alto, longe das águas, até porque naquela região não tinha tantas águas assim para fazer um barco tão grande. Mas mesmo assim, Noé não questionou a Deus. Deus, para que um barco no seco? Para que um barco no seco? Certamente a população apontava para Noé. Oi, olha ali um doido, louco. Louco, o cara está fazendo um barco no seco. Certamente ele foi
ele foi ironizado, certamente falaram muitas loucuras também com respeito a Noé, mas nada o abateu, nada fez Noé voltar atrás, nada fez Noé desanimar, porque Noé tinha um projeto que foi dado por Deus, e o objetivo de Noé era satisfazer ao Senhor, porque ele sabia, Noé tinha convicção que o que importa, irmãos, é satisfazermos aquele que nos chama e nos coloca a missão nas mãos. E eu quero falar para você, não se preocupe se o projeto que Deus tem dado para você é um tanto quanto absurdo. Não se preocupe se você olha para o projeto de Deus e se vê insignificante. Não se preocupe se você olha para o projeto de Deus e se vê impotente diante dele. Não se preocupe com essas coisas. Preocupe-se apenas em ser fiel, em ser justo, porque Deus vai providenciar todas as coisas para você. Faça a tua parte, viva a vontade dele, se coloque à disposição. Noé não questionou a Deus, Noé não reclamou com o Senhor, Noé apenas colocou-se ali e deixou a graça do Senhor se manifestar. Foi lá, trabalhou bastante, claro. Muitas vezes, irmãos, as coisas que Deus coloca nas nossas mãos exigem muito trabalho. Nesse caso em específico, na construção da arca, certamente Noé precisou lavrar a madeira, aparelhar a madeira, conseguir madeira, enfim, ele teve que fazer muita força, porque é um barco muito grande, ele trabalhou demais. Deus exige de nós que nós também façamos a nossa parte no projeto dele, e a nossa parte muitas vezes é suar a camisa, é arregaçar as mangas da camisa e colocarmos a nossa mão na massa. Eu preciso fazer por onde, gente? Deus deu-me um projeto, vou sentar e esperar acontecer? Não, de forma alguma. Você tem que cumprir a vontade do Senhor. Se o Senhor chamou você para fazer alguma coisa, faça segundo aquilo que Ele colocou no teu coração, segundo aquilo que Ele projetou, segundo aquilo que Ele apresentou para você. Ouça Deus, veja o plano. E não se esmoreça, não desanime, mas vá o quanto antes para que o projeto do Senhor venha à existência. Mas eu quero falar para você, lembrar você, Deus só revela a sua direção aos fiéis. Deus só revela a direção, Deus só revela os projetos, Deus só revela planos e chama para fazê-los, para desempenhá-los, pessoas que são justas, pessoas que são fiéis, pessoas que vivem cheias do Espírito Santo de Deus. Está você no pecado? Elias Oliveira, tem uns pecadinhos aí, sabe como é que é, não é? Mas vivemos nesse mundo, viver nesse mundo sem pecado é quase impossível, viver nesse mundo assim. Então eu curto uns pecadinhos, eu guardo uns pecadinhos no coração. Quero falar para você, se não houver arrependimento no teu coração, se não houver confissão desses pecados a Deus, se não houver abandono desses pecados ao Senhor, os projetos de Deus na tua vida hão de naufragar, hão de ir a pique, porque Deus só vai cumprir e vai honrar você, dando a oportunidade de fazer o seu projeto vir à existência, se houver na tua vida santidade, retidão. Você pode até perguntar, mas Deus não sabia que eu era desse jeito? Sabe, Deus sabe. Mas Deus quer te honrar, Deus quer ver algo novo na tua vida, Deus quer te usar, mas você precisa deixar-se ser usado por Deus. E deixar ser usado por Deus é tornar-se íntegro, é tornar-se justo, é ser um homem segundo o coração do Todo-Poderoso. Amados, nós não podemos ficar parados, precisamos fazer a obra de Deus. São dias nos quais a obra do Senhor precisa de homens corajosos, com disposição, homens que estejam prontos para fazer aquilo que Deus quer, homens que saiam e que preguem o Evangelho, homens que saiam e que manifestam o poder de Deus, vidas que se doam por completo, vidas que se entregam por completo, vidas que se dão para o Senhor, para que Deus possa usá-los de uma forma total, de uma forma poderosa. No caso de Noé, o projeto de Deus para ele era a construção de um grande barco, um barco gigantesco, aproximadamente 150 metros de comprimento. 150 metros de comprimento. A largura, 25 metros aproximadamente. Era um barco gigantesco. Mas Noé não se intimidou,
Noé foi e fez aquilo que Deus colocou nas suas mãos, por mais difícil que possa parecer. Eu quero falar para você, está pronto para servir a Deus? Está pronto para servir a Deus? Não se intimide diante da missão que Deus colocar nas tuas mãos, mesmo que seja tão grande quanto a missão de Noé. Mesmo que seja tão grande, mas não se intimide, porque se Deus chamou a você, Ele quer te capacitar. A única coisa que você precisa fazer é abrir o teu coração, deixar Deus agir e trabalhar para que a vontade do Senhor se cumpra cabalmente na tua vida. No versículo 17, irmãos, no versículo 17 nós lemos que Deus revelou a Noé o que ele queria fazer. Ouça o versículo 17. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Ouça, o Senhor tem planos, tem projetos, e Ele revela para você. Nesse caso, irmãos, o justo, Noé, aquele que era fiel ao Senhor, ele recebeu de Deus uma comissão, ele recebeu de Deus uma missão, mas ele recebeu também de Deus o porquê que ele precisava que ele fizesse aquele barco. Deus revela seus projetos, Deus revela seus planos, além de colocar nas tuas mãos o projeto, o plano, Deus revela o porquê, Deus revela o objetivo, e foi assim com Noé. Deus revelou o objetivo a Noé. E com certeza, irmãos, a partir desse momento, Noé ainda mais intensificou o desejo de satisfazer a Deus, porque ele viu a seriedade do projeto de Deus. Ele conseguiu enxergar o quão sério era o projeto de Deus. Eu quero falar para você, Deus colocou um projeto nas tuas mãos. Veja também qual é o objetivo do projeto. E dê o sangue, dê a tua vida, dê o que você tem, entregue-se. Não venha medir as consequências, mas vá até as últimas consequências para que o projeto de Deus se cumpra. Mesmo que todos apontem para você, eis ali um louco, eis aí um cara que não tem noção da vida, eis aí um sem noção ou outra coisa qualquer, eis aí um irresponsável. Seja qual for o título, a qualidade que atribuírem a você, não se importe com isso, não se importe, porque o que nos importa, irmão, é sermos justos, é sermos íntegros e é satisfazer Deus na nossa vida. Satisfaça Deus na tua vida. Tem você satisfeito Deus na tua vida? Tem você procurado conhecer o projeto do Senhor para a tua existência e permitido que Deus venha trabalhar através de você? Se você porventura não tem feito isso, eu quero falar que é preciso o quanto antes colocar-se na direção que Deus tem para você. Amados, o Senhor age das mais diversas formas. Algumas delas nós não podemos compreender. Talvez seria mais fácil Deus dizimar aquela população usando formas mais fáceis, usando meios mais fáceis, talvez uma epidemia, uma doença, alguma coisa assim. Mas Deus, irmãos, Ele optou por encher a terra de água. Os projetos de Deus, os planos de Deus, não cabe a nós questionamentos, cabe a nós apenas estarmos prontos para cumprir aquilo que Deus quer, sem questionar o Senhor. Quem somos nós para questionar o Todo-Poderoso? Quem é você para questionar a Deus? Deus revelou para você, Deus lhe deu o projeto, vá e faça. Chega de questionamento, chega de interrogações, vá e faça, porque é assim que Deus quer, que haja obediência súbita, que haja uma obediência imediata, que haja um mover do coração em favor da vontade de Deus, que teu coração esteja aberto à vontade do Todo-Poderoso, que a tua vida esteja aberta ao querer do Senhor, porque quando nós colocamos dessa forma, certamente seremos instrumentos úteis, como Noé foi instrumento útil nas mãos do Senhor para que o projeto de Deus viesse à existência. Ainda no versículo 22 de Gênesis capítulo 6, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé não se preocupou muito com o tempo, não se preocupou muito com aquela situação difícil.
não se preocupou muito com o peso da madeira. Noé tinha apenas uma preocupação no seu coração, que era satisfazer a Deus. E ele fez, e ele satisfez ao Senhor. Diz o texto, assim fez Noé consoante, conforme tudo que Deus lhe ordenara. Tudo que Deus mandou nos menores detalhes, Noé foi e fez. Tudo quanto o Senhor pediu a Noé, ele foi e fez. Nós precisamos agir desta forma, irmãos. Quando o Senhor te pedir alguma coisa, vá e faça. Quando Deus colocar o projeto nas tuas mãos, vá e desempenhe, vá e dê o teu sangue, vá e dê a tua vida, vá, santifique a tua existência, vá, se encha do Espírito Santo, vá, busque de Deus a direção, vá, receba de Deus a direção, vá e cumpra, faça com que o projeto do Senhor se manifeste. Nós precisamos estar prontos para isto. Vivemos em dias que o Eterno quer usar o seu povo. Vivemos em dias que Deus tem projetos de restauração, projetos de renovação, projetos de manifestação de sua glória. Mas para que Deus manifeste a sua glória, Ele quer te abençoar, usando você nesse objetivo, usando você nessa missão. Eu quero chamar a tua atenção. Ouça Deus, ouça Deus, ouça a vontade do Senhor, meu amado. Você não pode ser mais um apenas passivo, querendo ir para o céu, passageiro no ônibus que está indo em direção à pátria celestial, se podemos dizer que há ônibus, não é? Mas você é apenas um passageiro sentadinho ali, o cinto de segurança afivelado, aquela coisa toda, esperando só a hora chegar, andando, opa, tá bom demais para mim, estou aqui sentadinho, legal, ar-condicionado, enfim. Não, amado. Não é assim que Deus quer, não é assim, minha irmã muito preciosa, que Deus quer, mas Deus quer que você ouça a voz dEle, que você coloque a tua mão para que Ele possa te usar de uma forma intensa, de uma forma poderosa, na manifestação da sua glória em meio dessa sociedade corrompida. Essa sociedade corrompida pela religiosidade, corrompida pelos ensinamentos diabólicos, uma sociedade que vive em meio a uma confusão patrocinada pelo diabo. Mas nós não estamos aqui para isso. O Senhor te chama para que você faça uma arca. A arca é para conservação da vontade dEle. É isso que Deus quer acima de tudo, que você faça uma arca para conservar aquilo que é dEle. Que você seja, meu amado, um instrumento de Deus para a manifestação do poder do Senhor. E para pregar um evangelho que não seja corrompido pelo diabo, um evangelho que não seja corrompido pelos espíritos de engano, mas um evangelho que reflete a vontade do Senhor de forma clara, de forma transparente. Nós precisamos entender isto, pessoal de Deus. Ô povo amado do Senhor, seja fiel, seja justo, seja íntegro, seja alguém através do qual o Todo-Poderoso venha manifestar o seu poder e a sua glória. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, coloque a tua vida como fez Noé. Quando Noé conheceu a Deus, ouviu de Deus o projeto, ele não se negou, mas ele foi, colocou-se à disposição e Deus manifestou a sua glória através dele. Faça dessa forma. Talvez o projeto que Deus tenha para que você faça não seja tão fácil, seja tão difícil quanto o de Noé, mas Noé honrou a Deus. Honre você também a Deus. Honre também você a Deus. Mas lembre-se, é preciso ser fiel, é preciso ser justo, é preciso ser íntegro, é preciso ter o Espírito Santo habitando no coração, e isso só é possível quando há santidade, quando há pureza. Amém? Que você seja um Noé nos dias modernos. Que você seja o Noé dos dias contemporâneos. Que você seja aquele que faça o projeto de Deus vir à existência em meio a essa sociedade corrompida, tanto corrompida quanto a sociedade na qual o Noé estava inserido. Mas Noé foi e fez. Você também deve ir, deve obedecer e fazer o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não se intimide, não se envergonhe, não se deixe levar pela timidez, mas Deus te chamou, vá e faça. Amém?
porque Deus quer que você faça. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus se manifeste poderosamente através da tua existência e que os projetos do Senhor venham à existência através da tua vida. Em nome de Cristo. Amém.